E aí, sabe aquelas aplicações gigantes que do nada precisam aguentar um tráfego absurdo? Pois é, muitas vezes a mágica por trás disso tem nome: Amazon DynamoDB. Bora então desmistificar esse banco de dados no SQL e entender por que ele mudou o jogo para quem desenvolve. Vamos imaginar um cenário aqui. Uma aplicação, da noite para o dia, vira um sucesso, viraliza. É o sonho de todo mundo, né? Só que isso pode virar um verdadeiro pesadelo para o banco de dados. E aí fica a pergunta: como é que se lida com uma escala gigantesca e totalmente imprevisível? A gente chega no ponto central. O X da questão está nas limitações dos bancos de dados relacionais. Pensa só nas demandas de hoje. Games online, redes sociais, internet das coisas. Eles não foram feitos para essa pancada toda, sabe? Olha só esses números. A gente está falando de terabytes de dados por dia. Milhares de leituras escritas a cada segundo. As arquiteturas mais antigas, sabe, que foram pensadas mais para guardar dados do que para processar tudo ao mesmo tempo, elas simplesmente começam a pedir arrego. E é exatamente aí que a história muda. É aqui que entra o DynamoDB. A abordagem dele é outra. É um banco de dados NoSQL que nasceu com uma missão bem clara: resolver o problema da escala, ponto final. A grande virada aqui é de filosofia, sabe? O banco de dados tradicional tenta escalar para cima. O que é isso? É comprar um servidor maior, mais potente, mais caro. Já o DynamoDB escala para os lados, ou seja, ele só vai adicionando mais máquinas comuns para dividir o trabalho. Essa flexibilidade, somada a um modelo de dados que não tem aquele esquema rígido, é o que faz dele a ferramenta perfeita para o mundo imprevisível da web. E tem outra diferença que é fundamental. Pensa num banco relacional como uma ligação telefônica. A linha fica ocupada o tempo todo consumindo recursos. O DynamoDB, por outro lado, está mais para uma troca de mensagens de texto. Cada pedido é uma requisição HTTP, rápida e independente. Agora imagina milhões de pessoas mandando mensagens ao mesmo tempo para uma aplicação. Esse modelo do DynamoDB é infinitamente mais eficiente. Beleza. Já entendemos a filosofia por trás dele, né? Então agora bora mergulhar e ver como os dados são organizados lá dentro. Vamos dar uma olhada nos componentes principais. Tudo começa com a tabela. Pensa nela como o container principal. É tipo uma grande planilha onde a gente vai guardar todos os dados de um mesmo assunto, tipo clientes ou pedidos. E aí, dentro dessa nossa planilha, cada linha é um item. Simples assim. Cada item é uma coisa única. Um cliente específico, um produto em particular. E o mais legal é que uma tabela pode ter, sei lá, milhões, bilhões de itens, sem estresse. E para fechar essa estrutura, cada item é formado por atributos. Se o item é a linha da planilha, os atributos são as colunas, as células individuais. Nome, preço, endereço. São os pedacinhos de informação que descrevem aquele item. Ok, vamos ver isso na prática para ficar mais claro. Olha só essa tabela People. A gente consegue ver tudo junto aqui. A tabela se chama People. Cada linha, a 101, a 102, é um item. E os campos como last name, first name e address são os atributos. E o Person ID? Essa é a chave primária, a garantia de que cada item ali é único. E aqui está o pulo do gato. Repara bem, o item 101 tem um atributo phone, certo? Mas olha o 103, ele tem um favorite color. É isso que significa sem esquema ou schemaless. Tirando a chave primária, que é obrigatória, cada item pode ter a estrutura que quiser. A flexibilidade disso é absurda. Agora, a gente vai falar da parte talvez mais importante para entender de vez o poder do DynamoDB. É a peça-chave, literalmente. A chave primária. Ela é a alma do negócio. É que a chave primária não é só um identificador, um ID. É muito mais que isso. É ela que define o endereço físico exato de onde o dado vai ser guardado. Esse é o grande segredo da velocidade e da escala quase infinita do DynamoDB. Bom, o tipo mais simples de chave é a chave de partição. Para ficar fácil, pensa nela como um CEP. O DynamoDB pega o valor dessa chave, aplica uma função de hash, que é basicamente um cálculo super rápido, e o resultado desse cálculo já diz em qual partição, em qual gaveta de armazenamento o dado está. Ele não precisa sair procurando, ele vai direto ao ponto. Dá uma olhada nessa imagem. Na esquerda, a gente vê a chave de partição distribuindo os itens por vários baldes de armazenamento. Agora, na direita, entra em cena a chave de classificação. O que ela faz? Ela organiza os itens que caíram dentro do mesmo balde, deixa tudo arrumadinho lá dentro.
E qual é o resultado disso tudo? Uma performance de leitura que é, assim, incrível. Para buscar um item, o DynamoDB não perde tempo procurando. Ele só calcula o hash da chave de partição e, pronto, já sabe o endereço exato do dado. É por isso que ele é absurdamente rápido. Ok, a gente já entendeu a base como o DynamoDB organiza e acha os dados tão rápido. Agora, vamos ver como usar essa estrutura para criar umas funcionalidades muito poderosas que reagem a eventos em tempo real nas aplicações. E aqui entram dois superpoderes. O primeiro são os índices secundários, que basicamente te deixam criar outras formas de consultar os dados. E o segundo é o DynamoDB Streams, que é como se fosse um diário de bordo registrando toda e qualquer mudança que acontece na tabela. Vamos focar um pouco mais no Streams. Imagina o seguinte, assim que um item novo, um cliente, por exemplo, é adicionado na tabela, o DynamoDB Streams cria na mesma hora um registro desse evento. É um rastro de que algo aconteceu. Olha só como esse fluxo funciona na prática. Primeiro passo, um cliente novo é cadastrado na tabela. Segundo, o Streams percebe e registra essa mudança. Terceiro, esse registro automaticamente dispara uma função do AWS Lambda. E quarto, essa função Lambda pode fazer o que a gente quiser. Nesse exemplo, ela envia um e-mail de boas-vindas. Com isso, dá para criar aplicações que reagem a eventos de um jeito muito simples. Bom, para a gente fechar, o mais importante é entender que o DynamoDB não é só mais uma ferramenta no cinto de utilidade. Usar ele de verdade exige uma mudança de mentalidade, uma nova forma de pensar em arquitetura de dados. E essa citação aqui resume perfeitamente. O mundo dos bancos relacionais nos ensinou a normalizar os dados, sabe? Quebrar tudo em várias tabelinhas e depois usar joins para juntar as informações. Com o DynamoDB, o pensamento é o contrário. A gente desnormaliza, ou seja, a gente tenta agrupar todas as informações que uma tela precisa em um lugar só, justamente para não precisar fazer essas junções. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para reflexão. Como seria o desenho dos dados de uma aplicação se não fosse possível usar joins? Pensar nisso força a gente a otimizar como os dados serão acessados desde o comecinho do projeto. E é exatamente aí que mora tanto o desafio quanto o imenso poder de usar o DynamoDB do jeito certo.